Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal no YouTube do Portal Fintechs Brasil. Meu nome é Luca, eu sou editora-chefe do portal. Eu estou aqui com a Silva, country manager do Outbank Brasil. Outbank, contar que o Outbank do Outbank é internacional. E é isso, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Fábio. O Fábio vai trazer algumas novidades para a gente. Muito obrigada, Fábio, por você ter aceito o meu convite, por estar aqui falando com a nossa audiência. E vamos lá, conta um pouco para as pessoas que ainda não conhecem o Outbank, como é que ele funciona. Ele é um banco que tem como propósito aí a justiça financeira, não é isso? É isso, mas em primeiro lugar, Lega, queria te agradecer pelo convite. É um prazer estar falando aqui com os leitores, o pessoal que acompanha a Fintech Brasil. Sou uma dessas pessoas, então é um prazer estar agora do outro lado da mesa aqui participando junto com você. É isso mesmo, o Outbank ele é um banco que trabalha com a justiça financeira. É um pouco diferente de inclusão financeira. A inclusão financeira ela se limita a incluir pessoas ou ajustar aquela inclusão de pessoas que têm um baixo acesso ou não têm acesso aos serviços financeiros. Quando a gente trabalha justiça financeira, que é um conceito que nós estamos trazendo de uma forma geral, é você garantir que todas as pessoas, independente do acesso ou não acesso, tenham acesso àqueles produtos que façam sentido para elas. Então, não importa qual é a classe social da pessoa, o importante é que ela consiga acessar aquilo que faz sentido para ela por um valor e um preço justo a se pagar. Então, a gente vê muitas vezes discussão sobre tarifas bancárias, que são muitas vezes a pessoa paga uma tarifa que não faz sentido para ela, que não deveria pagar. Então, isso faz parte da justiça financeira, fazer com que esta pessoa não pague tarifas exorbitantes. Como também faz parte da justiça financeira, dar acesso àqueles que não têm acesso de forma distribuída por todo o território nacional. Legal. E de onde que é o fundador? Conta um pouco do começo da história aí do Outbank. Legal. Essa é uma história curiosa, a gente sempre gosta de contar porque ela é aquela história pouco tradicional, mas que a gente escuta em filme ou alguém contou para a gente. O fundador, ele vem do mercado financeiro tradicional, ele trabalhou em bancos de investimento em Nova York, o nome dele é Brad Lehman, e um dia ele, cansado desse trabalho corporativo, ele decidiu empreender. Quando ele decide empreender, ele se muda de Nova York para Londres. Lá ele cria, nós acreditamos até por notícias e temas que a gente analisa, que deve ter sido a primeira ou uma das primeiras fintechs do mundo. Basicamente era uma insurtech, se tornou a maior insurtech, maior empresa online de seguros da Europa. Depois de um tempo ele vende essa empresa, ele faz um exit de muito sucesso, ali aproximadamente $500 million, e a princípio ele decidiu se aposentar. Ele se muda com a família para uma ilha do Caribe, fica ali alguns meses, mas não é isso que ele queria. Ele se cansa, desiste dessa vida de aposentado e ele começa a ficar incomodado, assim, o que eu vou fazer agora? Qual é o meu próximo passo de carreira na vida, né? E aí, na mente dele, primeiro veio, vendi uma empresa por meio bi, que era uma empresa de 1 bilhão agora. Mas essa foi uma ideia que ele mudou muito rápido, porque esse é um numeral que a pessoa tem a vida alterada muito pouco. Então, eu sempre comento muito, quando eu falo sobre o Outbank, que essa foi uma empresa que o propósito social dela nasceu antes do negócio. Então, a mudança que ele fez, ao invés de querer vender ou ter uma empresa de $1 bilhão, ele quis impactar 1 bilhão de vidas. Então, até um conceito que eu também trago, né, de unicórnio social. A gente fala muito do unicórnio de 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Quando ele traz essa missão social muito forte, antes até saber o que ia fazer, é onde a gente começa aí a história do Outbank. Então, por isso que eu brinco que é uma história um pouco diferente, que a gente vê uma pessoa que se aposentou, quis voltar para o mercado e volta de uma maneira diferente. E aí ele faz a pesquisa, olha quais eram os países que reuniam melhor condição para um negócio, e o negócio que ele tinha pensado, que aí era o negócio do Outbank, e o Brasil era aquele que reunia as melhores condições. Então, é uma empresa com esse DNA internacional, mas fundada e início das operações aqui no Brasil.
Ah, que legal. E existe desde quando o Outbank aqui no Brasil? E conta um pouco Ah, também depois do perfil dos clientes. claro, claro. A empresa existe, a gente deu o start na empresa, e eu falo a gente deu o start na empresa porque eu me juntei ao Brad quando era só um PowerPoint ali, né? Conheci o projeto, me encantei pelo projeto. A gente iniciou a empresa no final de setembro de 2018. Foi quando a gente constituiu a empresa no Brasil, quando a gente começou a fazer as primeiras contratações. Então, o início da nossa operação é ali final de setembro, início de outubro de 2018. Para o mercado, o início é em 2019. Tá? Então, essa é uma diferença que a gente tem. Então, a gente ficou ali em torno de 8, 9 meses trabalhando muito, entendendo o mercado, fazendo pesquisa de mercado, construindo produto, e aí em junho, julho de 19 foi quando a gente colocou o produto na rua. O nosso cliente, ele é um cliente muito preocupado com o planejamento financeiro. É um cliente preocupado em guardar dinheiro. Então, nós estamos no caminho e somos a fintech preferida para aqueles que querem poupar. Né? Os nossos clientes, a gente chama eles de poupadores. Então, são poupadores, eles se planejam, e nós estamos nos tornando cada vez mais a instituição fintech preferida dessas pessoas. Legal, mas ao mesmo tempo você estava comentando aqui antes da gente começar a gravar que vocês estão lançando cartões de crédito, né? Isso. Então eu queria que você explicasse assim a relação entre gente que é poupador, mas também usa um cartão de crédito e depois Parece contar exatamente, conflitante, né? depois conta exatamente quais são as funcionalidades desse cartão que vocês estão lançando. Legal. Eu explicando as funcionalidades, eu já consigo deixar muito claro qual é a relação de uma pessoa planejadora e poupadora com um cartão de crédito. De uma forma geral, o cartão de crédito, principalmente no Brasil, com os juros que a gente tem aqui, né, nesse produto, as pessoas precisam ter muito cuidado. E a gente vê pessoas não planejadoras, não poupadoras usando o produto, se endividando e ficando numa situação financeiramente falando crítica, né? Então, tendo isto em mente, quando a gente foi desenhar qual era este produto que a gente ia colocar no mercado, a gente começou a identificar o que poderíamos ter, o que poderíamos colocar para que a gente auxiliasse o poupador, para que a gente auxiliasse a pessoa que se planeja financeiramente. Então, esse é um cartão que ele está sendo lançado com duas funcionalidades que elas são únicas. A gente pode ver algo parecido no mercado em uma delas, mas elas são únicas e a gente sabe que elas são únicas pela pesquisa extensa que a gente fez. O primeiro, ele é um construtor de crédito. Quando a gente pega grande parte da população brasileira, a gente e essas pessoas, esse público, eles não têm um histórico de crédito. Então é muito difícil eles conseguirem acesso a um produto que é um produto que requer um histórico de crédito. Então qualquer produto de crédito requer um histórico de crédito. Mesmo que a gente for falar do Buy Now, Pay Later, se a gente for falar de crediário, tem ali uma análise de crédito sendo feita. Para aquelas pessoas que não têm uma análise de crédito, não é possível fazer uma análise de crédito dessas pessoas, a gente tem o construtor de crédito, que nada mais é que um depósito que essa pessoa faz, uma conta que vai remunerá-la a 100% do CDI, e aquele recurso que fica dentro dessa conta sendo remunerado funciona como limite de crédito. Então, para aqueles que não têm nenhum limite, eles podem iniciar ali a vida e o entendimento de como funciona um cartão de crédito fazendo uso do consultor de crédito. Para aquelas pessoas que já receberem um crédito do Outbank, um limite de crédito do Outbank, também podem fazer a utilização do consultor de crédito para aumentar esse limite. A gente começa a entender também perfil de gasto, consumo, e no futuro a gente pode aumentar o limite dessa pessoa, mas também para que a gente faça com que nenhuma pessoa se endivide ou para que ela tenha o limite de crédito que faça sentido para o momento de vida dela, a gente tem o limite de crédito dinâmico. Esse limite de crédito dinâmico, ele faz com que o limite ele possa se alterar imediatamente. Ele é dinâmico, ele não vai aguardar para que você peça para que o limite seja aumentado. Esse limite pode aumentar a qualquer dia, respeitando o seu limite de consumo, ou
em caso tal de perceber que você começa a ter um comportamento que pode ser um comportamento de endividamento, um comportamento que pode te prejudicar no futuro, a gente automaticamente reduz o seu limite para fazer com que você não entre num problema financeiro. Então, dessa forma, a gente tem um produto que é um produto que ele é uma ferramenta e um auxílio para quem é planejador, para quem é poupador. Então, ele acaba ficando nessa posição muito único e fala muito com o nosso cliente. Legal. Fábio, você pode contar para a gente quantos downloads já tem do aplicativo do Outlook? Sim, de downloads a gente já teve mais de 1 milhão. Então, cada dia esse número aumenta. Eu acabo sempre passando esse número não tão preciso, porque ele é uma dinâmica de aumento muito grande. Então, a gente tem tido uma taxa bem interessante de downloads, e, obviamente, isso se reflete no número de clientes, que a gente não abre por questões estratégicas, mas é um número muito interessante. E fora o cartão de crédito, quais são as outras funcionalidades que o Outbank oferece para os clientes, Fábio? A gente tem uma conta de pagamento atrelada a um cartão de débito, né? Então funciona ali como uma conta de pagamento muito tradicional, com pagamento de boleto, Pix, recarga de telefone. Mas uma que eu gosto de destacar muito, porque reforça esse perfil do nosso cliente, de um poupador, de um planejador, a gente tem alguns descontos, alguns parceiros que oferecem descontos aos nossos clientes. Então, a gente tem parceria com redes de farmácia para oferecer descontos em farmácia, com redes de supermercado, com produtos de alimentação, higiene pessoal e beleza. Então, tem um conjunto de descontos que reforça para o nosso cliente essa mentalidade de poupador e planejador. Então, tem ali o que é tradicional, que o mercado comumente tem, mas tem esse que eu destaco muito forte, que vai muito de encontro ao nosso público, junto com o cartão que eu acabei de comentar. Legal. Fábio, como é que é a estrutura de capital do Outbank? Você falou que começou com esse empreendedor, mas assim, vocês já tiveram aportes dos investidores? Como é que vocês, Já, enfim, financiam? legal. O Brad, obviamente, ele é um dos principais investidores da empresa, não só pelo êxito, mas pelo comprometimento dele, por acreditar. Ele sempre diz que esse é o negócio da vida dele, então, e ele demonstra isso também no dia a dia, trabalhando. Ele é um fundador ativo, mas a gente recebeu aporte, sim. A gente tem como investidores, para citar alguns, né? A gente tem o Union Square Ventures, que é um dos principais fundos de Series A do mundo. Nós fomos o primeiro investimento dele aqui na região, então ficamos muito felizes em conseguir trazer um fundo deste poder e de um track record imenso, né? Um fundo que investiu em Coinbase, Twitter, Duolingo e outras tantas, só para citar algumas. Somos investidos deles. A gente tem também Antomis, que é um fundo europeu muito focado em fintech. Temos alguns empreendedores aí de muito sucesso que estão junto com a gente. Um deles é o Tavit, que é o co-CEO, fundador da Wise, antiga TransferWise. Isso só para citar alguns, mas tem o Nick Towler e outros fundos também relevantes que estão junto com a gente. Então, é uma empresa que já recebemos investimento, mas o investimento para a gente é algo muito naquele sentido de trazer algo a mais, não é só o capital. E você pode dizer quanto que foi que vocês receberam de aporte nesses anos? Nesses anos, a gente já recebeu ali próximo de 12 milhões de dólares. Tá bom, Fábio, só para terminar, me conta um pouco da sua trajetória, onde você estava antes de se juntar ao Outbank, qual é a Legal. sua formação, você é aqui de São Paulo, conta um pouquinho da sua experiência. Legal, é uma história também curiosa por movimentações que eu fiz de carreira. Eu sou natural de Santo André, mas profissionalmente comecei a trajetória aqui em São Paulo, trabalhei em algumas multinacionais, tive posições locais, regionais e globais, passei por área financeira, de recursos humanos, morei em Santa Catarina para trabalhar em uma empresa lá, onde eu tinha uma responsabilidade global.
viajava muito, tinha time na China, Estados Unidos, Eslováquia, Rússia, México, Brasil, então era bem divertido. Mas eu sentia muita vontade de me tornar empreendedor. E nessa vontade de me tornar empreendedor, eu conheci um conceito fora do Brasil, o conceito de equity crowdfunding, e fiquei apaixonado pelo conceito, decidi trazer esse conceito para o Brasil. Falei com alguns amigos de infância, amigos que carrego até hoje, e a gente, juntos, nós fundamos a Start Me Up, hoje conhecida como SMU. Então, a SMU, que hoje é uma das maiores plataformas de equity crowdfunding do Brasil, ela surgiu através de algo que eu conheci, trouxe, aí falei com o Rodrigo, falei com o Diego, que também é presidente da B Fintechs, meus amigos de infância, e a gente decidiu criar a Start Me Up, hoje é SMU. Depois me aventurei um pouquinho ali em blockchain, muito no começo do tema, então passei por aquela situação de colocar para o mercado uma inovação que o mercado ainda não estava pronto. Então, a ideia da empresa, quando nós fundamos, era que ela tokenizasse ativos tradicionais e vendesse esses ativos tradicionais e ativos do mercado financeiro brasileiro fora do Brasil. O mercado não estava tão preparado para isso, mas a gente teve um sucesso de sermos a primeira empresa a tokenizar um título público. Então, isso fica ali registrado, mesmo a empresa não tendo sucesso. Decidi deixar essa empresa que depois estava num caminho de se tornar um broker de cripto, não era um caminho que no momento eu entendia que fazia sentido, e aí eu tinha tirado um tempo para refletir, descansar um pouquinho, e aí foi quando eu conheci o Brad, e aí ele me apresentou o projeto, a gente tinha algumas pessoas em comum aí, trabalhando já com inclusão financeira e esse tema, e aí foi um encantamento ali à primeira vista, e me juntei ao time, e desde lá, então são 3 anos e meio que eu estou junto com ele, fazendo o Outbank acontecer. Legal, Fábio. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal ter você aqui explicando um pouco mais sobre o Outbank para a nossa audiência. E sucesso, parabéns aí pela trajetória até agora. E até uma próxima vez, Fábio. Legal, Leia. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. Espero ter contribuído para a publicação, que eu sou fã, acompanho sempre. E quero fazer um convite para as pessoas que estão nos assistindo. Se tiverem interesse em conhecer nosso cartão de crédito, a gente tem uma lista de acesso antecipado. Se inscrevam lá, vão conhecer o produto, que eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar com um produto revolucionário como a gente está trazendo para o mercado. Legal, Fábio. Mais uma vez, obrigada, tá bom? Até uma Obrigado, próxima Leia. Um vez. abraço. Tchau, tchau.